É isso aí, estamos de volta aqui com a nossa aula do treinamento conteúdo que vende seguros na internet. Hoje nós vamos entrar mais a fundo na criação do conteúdo, na parte de escrita, né, persuasão e de montagem da sua mensagem principal. A maioria das mensagens publicitárias elas seguem um padrão, né? E esse padrão muitas vezes é através desse método AIDA, é o que nós vamos falar durante esse treinamento. Ação, interesse, desejo, atenção, interesse, desejo e ação, né? Em cima desses 4 pilares é onde sua mensagem vai se apoiar para conseguir captar a atenção do cliente, gerar um interesse, despertar um desejo e mover esse cliente para uma ação necessária. Então, geralmente esse formato ele pode ser utilizado de várias formas, né? De vários tipos de conteúdo. Então eu separei alguns aqui para a gente trabalhar e coloquei alguns exemplos. Esse modelo 1 a gente geralmente utiliza ele mais em cartas de venda, em sites, em fechamento. Quando você recebe um lead, né, que não te conhece, ele já é mais voltado para o fechamento direto. Ele tem esse outro aqui que é mais para vídeos e esse aqui que é mais voltado para redes sociais. Não significa que você não pode usar esse aqui ou esse aqui. Você pode utilizar ele em qualquer uma das etapas, desde que você, obviamente, teste qual deles funciona melhor, produza o conteúdo e isso faça com que você entenda aí qual é o melhor formato, qual que você se adapta melhor, né? É óbvio que cada um tem suas peculiaridades, né? Hoje, nessa aula, eu vou falar sobre esse modelo de cartas de venda, que é o modelo 1, né? Que ele é baseado em 5 etapas que, obviamente, seguem esse mesmo caminho, mas ela é dividida aqui. Então, nós temos aqui a headline, que é a chamada, é como se fosse a manchete do seu conteúdo, né? Como se fosse uma manchete de jornal do seu conteúdo. Geralmente ela vem apoiada numa imagem. Então, quando você faz uma postagem e as pessoas acessam essa postagem numa rede social, ou você faz um vídeo no YouTube, geralmente elas associam aquela mensagem principal, aquela chamada, com a imagem que está lá em cima, a imagem da miniatura do vídeo ou a imagem do seu post. Se você trabalha com Google AdWords, por exemplo, já não tem imagem, então você vai ter que ser mais explícito nessa mensagem, nessa chamada, porque ela não vai ter esse apoio, né? Então, geralmente ela é utilizada dessa forma. E aí você tem oportunidades aqui, você tem tipos de headline que você pode trabalhar. Ou fazendo um desafio para o seu cliente, para o seu público, né? Não é um cliente ainda, eu confundo muitas vezes, mas é o seu público final. Aqui embaixo você tem a oportunidade e aqui o problema. Então você pode abordá-lo de uma dessas 3 formas. A função da headline é chamar a atenção, né? É despertar a curiosidade. E você fica curioso quando existe algo que lhe interessa, né? Você não desperta essa curiosidade quando você passa por alguma coisa que não faz diferença para você. Então você pode utilizar essas 3 opções para criar a sua mensagem. Quando eu falei nas últimas aulas sobre você debruçar mesmo em cima do seu produto, entender os reais benefícios, as coisas escondidas, por que tem gente que compra o seu produto por outros motivos, por coisas que você não está acostumado a vender, ou por que eles não compram principalmente, porque você pode usar essa headline justamente trabalhando em cima de cada uma etapa dessa. Se esse cliente acredita que não funciona, você pode trabalhar o desafio, porque para ele é algo novo, é algo que ele vai testar, né? É um desafio para ele. Você pode trabalhar uma oportunidade se ele está procurando um benefício a mais, de repente trabalhar numa renovação. Então você pode trabalhar a oportunidade. E você pode trabalhar o problema quando ele ainda não percebeu o benefício do seu produto. Como é que ele ainda não sabe que aquele produto vai funcionar para ele. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o seguro de moto. Ele tem aqui os problemas que ele pode ter, né? O roubo da moto, o acidente. Então você pode usar esses problemas que já são senso comum, as pessoas já conhecem, para montar a sua headline, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, saiba por que no Brasil mais de 400 mil motos são roubadas
diariamente. Ou então, para ser mais pessoal ainda, veja se a sua moto está entre as 400 mil motos mais roubadas no Brasil. Ou se a sua moto ou o seu modelo de moto está entre os 400 mil motos roubadas no Brasil, ou as mais roubadas no Brasil, se você não quiser ser mais exato. Mas ela precisa ter uma forma de trazer essa pessoa para o seu conteúdo, né? Para como você funciona. Ou então, como proteger. Aí você vai ser mais no estilo de venda, né? Mais no fechamento. Como proteger a sua moto de roubo e furto com um seguro barato e confiável. Então aqui eu venho aqui o problema, ó, proteger a moto de roubo e furto, seguro barato uma objeção que eu posso quebrar, porque o seguro de moto geralmente é caro, confiável, porque o seguro já traz isso, será que eu vou receber mesmo se eu for roubado, se eu não for? Então você traz isso em uma manchete. Isso acaba atiçando a curiosidade do cara. Então, você pode usar dados, né? E aí você, como X motoboys estão protegendo suas motos de roubos durante o dia de trabalho. Sei lá, vamos colocar assim. Então, como X motoboys estão protegendo as suas motos? O cara, opa, peraí, eu sou motoboy, eu não. Lógico que isso aqui depende muito da segmentação de como você vai fazer seu anúncio, né? Se você estiver fazendo para caras que usam a moto só para passear, não adianta você colocar motoboy aqui, que para ele não vai surtir efeito. Então depende muito da segmentação. Mas você pode bater em cima disso, né? Trabalhe com a tranquilidade e segurança de estar protegido em caso de acidentes. Algo desse tipo. Você precisa trabalhar com a parte emocional, como as pessoas vão lidar com aquele texto, como ela vai ver aquele texto e não vai interpretar só como uma propaganda de um produto. Eu estou falando aqui, ó, tranquilidade, segurança, estar protegido em casos de acidente, ou seja, sabe, é você trabalhar em cima do futuro do cara. E como é que vai ser ele indo trabalhar com segurança, ele indo trabalhar tranquilo? Então, sempre que você for vender, você precisa pensar em como é que eu vou vender o futuro, como é que eu vou vender o que ele quer, onde ele quer chegar. Eu posso usar também o tipo de oportunidade. Você procura um seguro para a sua moto que seja barato e confiável? Aqui eu usei mais ou menos a mesma head, mas de uma forma diferente, ó. Né? Ou então eu venho aqui, ó, como economizar 10x no seu seguro de moto, mesmo que seja uma moto usada. Um exemplo, tá? Falando aqui, eu nem sei se é possível se você fazer dessa forma. Para você entender a raiz aqui da situação. Como economizar tanto no seu seguro de moto. Só que isso tem que ser a headline, só a chamada. Eu vejo corretores que utilizam essa headline, faz essa chamada, mas esquecem dos outros 3 pontos aqui. Gerar interesse, desejo e depois ação. Então para aqui na headline. E aí o cara não continua. O cara não dá continuidade. Então é importante, depois que você fez a sua headline, fez a sua chamada, Thiago, qual é a headline perfeita? É a que der certo. E para você saber qual vai dar certo, você precisa testar. Você precisa entender como elas funcionam. Como é que você vai usar a sua criatividade em cima desses 3 pilares
desafio, oportunidade e problema para você entender como você vai trabalhar. Por isso que é importante você conhecer o produto. Quanto mais você conhecer o produto, isso aqui começa a funcionar. Então faz um exercício aí, pega um papel e caneta ou abre uma planilha no Excel e vai fazendo chamadas como essas aqui. Ó. Faz pelo menos umas 10, 15 chamadas diferentes. Você vai ver que quando você chegar na quinta, sexta, você começa a ver de uma forma diferente. Parece que você começa a pegar a manha. As coisas começam a fluir de uma forma melhor. Né? Depois disso você vem para a abertura. Qual que é a função da abertura depois da headline? É fortalecer a headline. Então geralmente você vê a manchete, aí tem lá a manchete. 50 corretores passam a ficar milionário. Pô, o que é isso? Vou lá, vou ver que curiosidade é essa. Clico lá, vou ver. Aí na sub-headline tá lá. Corretores que trabalham há tanto tempo, fizeram isso, aquilo e aquilo e conseguiram 1 milhão de faturamento. Então assim, ela fortalece a headline, ela explica por que aquela headline está funcionando e ela dá continuidade, ou seja, ela gera interesse para o cara continuar a ler. Então isso é uma forma de abertura. Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos colocar essa aqui, ó. Você procura um seguro para sua moto que seja barato e confiável? Aí você vem aqui. Você pode fazer o seguinte. Muitos clientes, quando me procuram, acabam confidenciando uma desconfiança no seguro de moto. Muitos acham caro ou até desconfiam quando aparece alguma coisa mais barata. O medo é não ser indenizado em caso de sinistro. Beleza. Vou começar a embasar a minha cópia aqui. Você procura um seguro para sua moto que seja barato e confiável? Então eu já venho aqui. Muitos clientes quando me procuram acabam confidenciando. Eu vou entrando na história. Eu vou mostrando para os caras. Primeiro eu entro aqui com muitos clientes quando me procuram. Então eu crio autoridade. Nossa, muitos clientes procuram ele. Acabam confidenciando uma desconfiança. Confidenciando uma desconfiança não, né? Vamos lá. Confessando uma desconfiança no seguro de moto. Muitos acham caro, isso aqui, aí o cara vai falar, realmente eu também acho caro. Você tem que trazer isso. Lembra quando eu falo que é muito você falar do cara e não de você? Ou até desconfio quando aparece alguma coisa mais barata. Quem não desconfia? Todo mundo desconfia, né? Então você está usando um senso comum aqui. Até então, estou dando razão para aquele cara que está lendo. Ele vai falar, realmente é isso mesmo. O medo é não ser indenizado em caso de sinistro. Realmente isso faz sentido, né? Mas, opa, peraí. Aqui, ó. Aí vem aqui, o gera interesse. Mas, ao me deparar com essas dúvidas, eu de imediato adianto que as coisas nem sempre são assim. São assim. Bom, ao me deparar com essas dúvidas, eu de imediato adianto que as coisas... Eu estou meio que copiando tudo aqui, né? Imediato adianto. Coisas parecidas, né? Que as coisas nem sempre são assim. E aí o cara, opa, peraí, como assim nem sempre é assim? Aí eu já crio isso. Então, a copy, a mensagem que você vai colocar na internet, ela tem que brincar com as emoções, né? Obviamente, da melhor forma possível, mas ela tem que mostrar para as pessoas como aquilo ali, como ela pode jogar lá em cima e depois descer e depois trazer essa pessoa para você, sempre, né? Então você traz ela para você e depois você põe o seu lado, você traz ela para você, depois você põe o seu lado. Quando eu coloco falando que não é bem assim, a pessoa vai ter que, opa, peraí, como assim não é bem assim? Eu gero interesse. Aí ela vai ficar curiosa, ela continua lendo. Aí eu entro na quebra de objeções. Lembra que aqui eu tenho as objeções? Muitos acham caro, até desconfiam.
quando aparece alguma coisa mais barata. O medo é não ser indenizado em caso de sinistro. Aqui é a minha objeção, né? Como é que eu vou quebrar a objeção e jogar o benefício aqui? Aí eu tenho duas coisas. Eu tenho que levar em consideração por que eles não contratam, ou onde eles erram, e quais os benefícios do produto ou do serviço. Nesse ponto, eu posso, ao invés de vender o produto, vender o corretor, né? Essa chega a hora que você tem a opção. Se você colocar os benefícios do produto, você pode criar algo, por exemplo, com o seguro XYZ, por exemplo, você tem a garantia de recebimento em caso de sinistro. Essa garantia é pelo órgão tal, você vai entrar na parte técnica. Quebrei a primeira objeção, né? E aí eu posso colocar. Como é que eu quebro a objeção de valor? Já com relação a preço, existe um problema de percepção que muitas vezes notamos em condutores. Muitas vezes notamos em condutores. Não generaliza, todo mundo tem, porque você não tem como saber se todo mundo tem, né? Então nós colocamos aqui, muitas vezes nós notamos em condutores. A maioria deles leva em consideração apenas os valores de investimento na contratação da apólice. Porém, esquecem de levar em consideração o valor do bem ou o prejuízo que a falta dele pode causar. Aí você pode entrar lá em... imagine que você fique sem o seu principal meio de transporte, se você utiliza ele para trabalho, qual é o prejuízo que ele vai te dar, além do prejuízo explícito, que é a falta daquele bem, né, que o cara vai ter que comprar outro, qual é o prejuízo que vai gerar pelo tempo que você vai ficar parado, salário e tal. Você pode entrar nessa parte, ou você pode usar os benefícios para vender o corretor, né? Que é uma das coisas que pouca gente faz e que devia fazer mais. Até para que você não fique tão dependente do produto. Eu vejo muito corretor que trabalha só com o produto. Entendeu? Só analisa, só divulga as situações daquele produto. E ele esquece de mostrar a importância que ele tem no meio dessa situação. Então, o que você pode trabalhar aqui? Ó, o corretor de seguros. Como é que eu vou trabalhar o corretor? Aqui eu estou falando de preço e estou falando da desconfiança de ser indenizado ou não, se o produto é bom ou não, se presta, né? Então, quem que vai decidir isso ou quem vai te ajudar a decidir isso? O corretor, né? E aí você pode vir aqui com essa abordagem. Então vamos supor que você tenha essa abordagem aqui. O medo é não ser indenizado em caso de sinistro, né? Muitos clientes quando me procuram acabam confessando a desconfiança, tal. Aí você pode colocar aqui, ó. A verdade é que nem sempre o melhor seguro é o... o melhor seguro é o mais caro. Assim como o pior é o mais barato. O pior também não é o mais barato. Entendeu já onde é que eu estou chegando, né? A verdade é que nem sempre o melhor seguro é o mais caro, assim como também o pior não é o mais... o pior também não é o mais barato. O que você precisa saber é que existem seguros de acordo com as necessidades de cada cliente. Então você entender qual é o melhor seguro para você contratar para não cometer equívocos de gastar mais do que o necessário ou pagar menos de um produto que quando você precisar não vai te ajudar, é o grande segredo para você contratar o seu produto, o seu seguro. Mas qualquer pessoa não pode chegar até esse resultado, porque são termos técnicos
E muitas vezes as pessoas que são especialistas em outros ramos não têm como se especializar em seguros. É por isso que é importante você ter um corretor de seguros para ajudar você a decidir qual é o melhor produto ou qual é a melhor seguradora ou as vantagens ou as condições daquela apólice para te ajudar no seu dia a dia, para que quando você precise realmente aquilo seja à disposição ou que você não precise pagar muito por uma coisa que não tem necessidade. Essa história de entender, pagar muito por um produto que não é necessário ou pagar pouco por um produto que não vai te ajudar, é um recurso que você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar para plano de saúde, você pode usar para qualquer tipo de seguro. Por quê? Porque aí você mostra qual é o diferencial do corretor. Porque nada mais, nada menos, você está fazendo ali uma análise da situação daquele cara para entender o que realmente ele precisa, né? E para ele entender que tem alguém preocupado com ele, que vai indicar para ele o melhor produto, para ele não precisar gastar muito ou que se ele for gastar pouco, para que ele seja protegido. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou te ajudar a gastar pouco, mas aí quando o cara precisar ele não vai ter. Então você pode trabalhar também a venda do corretor de seguros ao invés da venda do produto. Quando você trabalha a venda do corretor de seguros, que é aqui onde você entra na oferta, aí muda a oferta e muda o fechamento, né? Porque quando você trabalha corretor de seguros, você pode diretamente puxar para o fechamento. Porque aí você explica para ele aqui e aqui no final você vai jogar o fechamento. Qual que é o fechamento? Clica no link e saiba mais. Ou então me chama no WhatsApp para que eu possa te explicar melhor. Ou fale comigo no Message, direct no Instagram. Ou joga o cara para landing page. Landing page geralmente usa quando é o produto, né? Quando nós estamos falando do produto. Fechamento direto da venda também, quando nós falamos mais do produto. Ou agendamento, aí sim nós podemos falar mais com o corretor, né? Então depende de como você vai escolher fazer essa transição aqui. Faz a transição pelo produto, faz pelo corretor. Se for pelo produto, você tem que passar aqui pela parte de oferta. Que nada mais é do que, aí sim entra a apresentação do produto. Então entra aqui a apresentação do produto, como é que esse produto funciona, qual que é o período de cobertura, a parte técnica, né, que você já conhece, quais são os valores. Aqui, se você não tiver um valor estipulado de tabela, você pode colocar valores a partir de tanto, mas precisa fazer uma cotação, e aí você joga o cara para o fechamento. Clique aqui, saiba mais, tal, tudo mais, entendeu? Viu? Então assim, esse é um formato de mensagem. Eu vou deixar aberto aqui para quem quiser copiar, quiser dar pausa aí, ó, copiar. Tá vendo? Tem todas essas informações aqui. Ó, onde erra, tal, todas essas informações para que você possa utilizar. Então isso aqui é uma mensagem, é uma estrutura de mensagem para você utilizar. Geralmente utiliza-se isso em cartas de venda, mas você pode utilizar isso em postagem, você pode utilizar isso em vídeo nas redes sociais, você pode utilizar na postagem na rede social também, né? Em vídeos no YouTube, no Facebook, tá? Para a utilização dessa mensagem. Nessa primeira aula aqui sobre mensagem foi isso, né? Por enquanto. E nós nos falamos na próxima aula, onde nós vamos falar desses outros 2 modelinhos aqui bem bacanas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.